Na última aula, né, gravada, que a gente, segunda no caso foi feriado, né, mas aí na outra aula a gente tinha encerrado com verificando um pouco de como acontece essa questão do conhecimento em Kant, né, da epistemologia kantiana, o que é uma teoria do conhecimento a partir de Kant. E aí a gente observa toda a crítica que ele faz ao racionalismo, ao empirismo, e como é que ele estabelece essa nova concepção do modo de conhecer, né? Diante da explanação que foi feita, Kant não é um pensador tão simples, não é dos pensadores mais fáceis assim, né? Ele é bem complexo, mas aí a gente tenta trazer o quanto possível, né, de uma maneira mais compreensível, mais simples, né? E aí eu gostaria de saber de vocês, né, o que é que vocês entenderam, o que é que não entenderam, o que é que ficou de dúvida, se conseguiram acompanhar, a aula, né, como é que está esse andamento aí, porque é importante a gente ter esse feedback de vocês, né? A gente não está tendo uma avaliações, né? Então o retorno que a gente tem para saber se vocês estão acompanhando, se estão conseguindo aprender, se está claro os assuntos, se as aulas estão sendo claras, escutando vocês, né? Vendo se vocês estão entendendo, vendo as dúvidas, tendo esse espaço. Então o espaço de hoje, né, o primeiro intuito é justamente saber, né, de todo esse trajeto que a gente viu agora. A gente se debruçou um pouco sobre a filosofia moderna, já há algumas aulas, e dentro desse período da filosofia moderna a gente viu alguns pensadores muito importantes. Eu acho que talvez a filosofia moderna é um dos períodos mais recorrente, né, nessas provas vestibulares aí. E a gente viu Descartes, viu... Vocês estão me escutando, pessoal? Acho que pra... Rian tá com dificuldade de me escutar. Mais alguém? Ou tá dando pra ouvir legal? Pessoal? Pronto, então acho que deve ter sido algum probleminha no equipamento dele, não sei. Qualquer coisa vocês avisem, tá? Então, como eu ia falando, é um período de extrema importância onde a gente viu essa parte do... Pronto, beleza. Onde a gente viu essa parte da epistemologia, da teoria do conhecimento, de como se dá o conhecimento, passando aí pelas correntes racionalistas, empiristas, e essa concepção chamada de crítica, né, a partir de Kant, né, vimos alguns autores, e após o fechamento desse momento hoje, a gente já dá a introdução à filosofia política, nesse período também da modernidade. Então, só que antes de fazer essa transição, antes de começar essa questão da filosofia política, eu gostaria de saber se ficou claro quais foram as dúvidas que surgiram aí sobre esse período, sobre o último autor que a gente viu no caso de Kant. Ficou alguma dúvida? Vocês entenderam bem? O que é que ficou confuso? O que é que ficou claro? Se não entendeu, eu posso retomar aqui alguns principais conceitos de Kant de novo, que é para a gente deixar bem amarradinho, bem fechadinho, para a gente passar para outra etapa agora. Então eu gostaria de escutar vocês também, pessoal. Vocês estão um pouco tímidos aí, mas aí se vocês puderem, né, falar aí como é que tá esse andamento, dar um feedback aí, como é que tá, se está sendo claro, se está dando para entender, é importante. O senhor pode dar essa retomada, por favor? Posso sim. Você tem, no caso, seria apenas em Kant ou de um modo geral? Qual seria retomar a partir de que parte?
Certo. No caso, mais a partir de Kant. Mais alguém, pessoal? Então eu vou fazer uma revisão aqui de Kant, certo? E aí fica aberto para vocês colocarem as dúvidas, né? Tirarem dúvidas, questionamento, aquilo que for surgindo à medida que eu for explicando, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar minha tela aqui agora, eu vou projetar um slide. Quando eu faço isso, eu não consigo ver o chat. Então, se surgir alguma dúvida, alguma demanda, qualquer coisa, abre o microfone aí e fala. Se alguém está com o microfone com problema, alguma coisa do tipo, então fala aí no chat e algum colega passa o recado aí pelo microfone, beleza? Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui para apresentar. Gente, estão conseguindo ver minha tela aí? Se alguém puder falar, por favor. Vocês conseguem ver? Sim. Dá pra ver. Pronto, beleza. Algumas dicas antes de começar aqui. O livro de vocês, na página 382 até mais ou menos 385, ela traz essa questão da epistemologia em Kant. E ele traz numa linguagem muito simples, muito compreensível, né? Ela é fácil, de fácil entendimento em certo sentido. Ela é clara e ele consegue tornar algo que é complicado em algo palatável, algo que é mais compreensível. Então eu indico, façam essa leitura aí, anota aí, da página 382 até a página 385, tá? No final, ele sempre tem um exercíciozinho pequeno, né? Que não são exercícios em formatos do vestibular, mas são exercícios que proporcionam você a fazer meio que um resumo e fazendo meio que um resumo dos textos, meio que um resumo do que você entendeu. Então é interessante que se faça também, tá? O exercício está lá na página 384, então pode ajudar muito essas questões desses pequenos resumos que vocês fazem, né? Que vocês possam vir a fazer. Resumo, mapa conceitual, né? Esses tem até um aqui, por exemplo, ó. Deixa eu ver. Vou mostrar a vocês. Que é o que vocês de certa forma já estão. Acho que já tem o hábito de fazer, não é algo tão novo. Perdi aqui. Mas esses resumos com esses pequenos exercícios, os mapas conceituais, tudo isso vai ajudando você a ir sintetizando os assuntos, né? Depois a gente vai trazer, assim como a gente fez há pouco tempo, mais uma ficha de exercício para a gente ajudando a fixar os conhecimentos, né? Então, quando eu falo em mapa conceitual, você vai pegando os principais conceitos, organizando mais ou menos dessa forma, como está aí. E isso ajuda muito a vocês fazerem essa síntese, tá? Quando a gente fala em Kant, a gente está falando de um pensador extremamente importante dentro da filosofia moderna, talvez um dos pensadores mais importantes da história da filosofia, e que vai remodelar o modo, né, de
conceber política, estética, ética e também a teoria do conhecimento. Então aqui a gente está falando especificamente da teoria do conhecimento. Mais à frente a gente vai voltar a Kant mais a partir de uma ética e política, tá? Quando a gente estiver finalizando esse período da filosofia política que a gente começa na próxima aula. No tocante ao conhecimento, no que diz respeito à questão do conhecimento, a gente viu que tinha uma tradição racionalista, todo conhecimento se pauta a partir da razão, né? E a experiência ela não é necessária, você tem a questão das ideias inatas e inclusive as sensações, a experiência pode de alguma forma turvar o conhecimento, ou seja, atrapalhar, enganar, e assim o ideal seria se pautar apenas na razão. Racionalismo a gente viu com Descartes, Spinoza e companhia. Por outro lado, vai ter aí uma corrente empirista, né? E o empirismo vai dizer o quê? Não, todo conhecimento ele acontece na experiência. Não tem conhecimento que não seja pela experiência. É necessário esse conhecimento empírico, tá? E aí a gente vem com Locke, Hobbes, certo? E inclusive Hume, né? Próprio Hume, que inclusive já tem um pouco de ceticismo, né? Porque ele vai dizer que o conhecimento de fato talvez nem seja possível, mas pelo hábito, pela repetição, ocasionada através da experiência, a gente vai fazendo associações e vai elaborando formas de conhecimento, tá? Mas o conhecimento em si não é algo certo. E aí vem Kant, né? E aí, é só a experiência ou só a razão? Existem ideias inatas? Não existem ideias inatas. Como é que se conhece o objeto? No que diz respeito a isso, né? Kant ele vai elaborar uma filosofia crítica, né? E a crítica aqui não tem o sentido de falar mal, mas é o sentido justamente de crivar, de filtrar as informações, de limpar aquilo que até agora está meio confuso e de fato ver até onde, o que e como nós podemos conhecer. E aí ele vai estabelecer 3 perguntas, né? O que posso saber? Ou seja, até onde somos capazes de conhecer. E aí vem a crítica da razão pura, uma das maiores obras da filosofia, né, escrita por ele. Depois ele vai se perguntar justamente o que é que podemos fazer. Crítica da razão prática, né, uma das maiores tratados de ética que existe. Entre tantas outras obras e questionamentos que ele coloca, ele vai dizer, todas essas questões, né, de liberdade, de ética, de conhecimento, tudo isso só é possível se analisarmos primeiro o ente que faz essas questões, que coloca essas questões, que busca conhecer. Quem? O homem. Quando falo homem, ser humano de modo geral, obviamente. Então, o que é o homem? Né? Como ele é formado? Qual é a sua estrutura? Nessa época também a gente sabe que está tendo uma grande evolução das ciências, né? Há um rompimento forte. Alguém ia falar? Há um rompimento forte com toda a ciência aristotélica. Então a física aristotélica ela é predominante tanto na antiguidade como no período medieval. No entanto, quando chega a modernidade com Galileu, né, ele vai revolucionar essa ciência, Galileu, Copérnico, e depois, né, o próprio Newton vai ter uma mudança muito radical no método científico, no avanço da ciência. A gente sabe aí todas as expectativas, né, que é criada com o Renascimento, depois com o Iluminismo. Acredito que não é que vocês já são familiarizados com essas questões que devem ter visto aí também em sociologia, em história. E toda essa mudança que há na modernidade, né? Kant queria também estabelecer um caminho seguro para essas ciências, né?
A ciência, para ela continuar evoluindo, ela evolui a partir de quê? Descartes, por exemplo, queria tomar como base da ciência a metafísica. Ele faz uma árvore do conhecimento, ele vai colocar, digamos que ele vai simbolizar, ele simboliza com uma árvore, né? Digamos que essa seja a estrutura do conhecimento. Então, o tronco é a física, os galhos são as demais ciências, mas a raiz dessa árvore é a metafísica. Ou seja, a metafísica para Descartes ainda é a base de todo o conhecimento. É a base onde as demais ciências elas podem evoluir. E Kant vai colocar isso em questão, né? Ele vai questionar até que ponto a metafísica, por exemplo, pode conhecer ou pode ser a base de alguma ciência. E a gente vai ver que ele vai remodelar toda essa concepção, né? Ele vai fazer primeira quebra que ele faz é dizer, quando eu vou analisar a questão do conhecimento, primeiro, eu não vou analisar apenas o objeto, ou primeiramente o objeto. Eu vou analisar o sujeito do conhecimento, o sujeito que conhece o objeto. Ou seja, como é a sua estrutura para de que tal forma ele possa conhecer. Tá? Quando ele vai. Isso é chamada de revolução copernicana, né? Porque assim como é invertido, Copérnico inverte a ordem, né? Não é o Sol que gira em torno da Terra, mas a Terra que gira em torno do Sol, o Sol é o centro. Ele vai dizer que no que diz respeito ao conhecimento, o conhecimento não é regulado pelo objeto, mas pelo sujeito. Né? É o sujeito que conhece, que determina, né, como é dado esse conhecimento, e é preciso ser investigado esse sujeito. Esse é o contexto da filosofia kantiana. Eu quero saber se até aqui, até esse ponto, está claro. Se deu para entender, né? O contexto que Kant se encontra. Ele faz uma crítica ao empirismo, ele faz uma crítica ao racionalismo como sendo insuficiente, ele faz uma crítica a toda a metafísica antiga, ele toma como base esse novo modelo de ciência, a ciência newtoniana, né? E ele vai ver os limites da metafísica, ele vai ver os limites do conhecimento no geral, ele vai querer saber qual tipo de conhecimento é pertinente para ser a base de todas as ciências, e ele vai querer saber, sobretudo, até onde podemos conhecer e como podemos conhecer, como é que esse conhecimento se estabelece, e para isso ele já reformula. Para eu ter como consequência essa concepção, essa noção, eu preciso não primeiro investigar o objeto, mas primeiro investigar o sujeito que conhece esse objeto, o sujeito do conhecimento. E aí quando ele propõe na Crítica da Razão Pura, sua obra, uma analítica transcendental. O que é uma analítica transcendental? É uma análise da estrutura do sujeito, que aí a gente vai começar a decorrer, a detalhar a partir de agora. Gente, até aqui tudo bem. Fui um pouquinho rápido porque eu estou retomando, né? Foi mais uma revisão. Nos vídeos eu expus essas questões, estou retomando agora. Também está no livro de vocês. Eu queria saber, até aqui tudo bem, tá ok? Posso continuar? Vocês ainda estão acordados por aí? Virgem Maria, não sei. Minha gente. Enfim, eu continuarei aqui, tá? Dizem que quem cala consente. Kant instaura a revolução copernicana na filosofia, admitindo que o conhecimento não se rege pelos objetos, e sim o objeto pelo conhecimento.
Ou seja, ele inverte essa perspectiva que propõe como campo de investigação aquele que chama transcendental. Com esse termo, refere-se ao que já está desde sempre no sujeito do conhecimento. Chama transcendental os modos ou estrutura da sensibilidade do intelecto. Essas são estruturas que são a priori, porque são próprias do sujeito e não do objeto. O que é posterior ao sujeito é a experiência sensível. Ou seja, todo conhecimento, ele começa da experiência, pela experiência. No entanto, a experiência é sempre experiência da matéria. Ainda que eu tivesse esse contato, ainda que eu fizesse essa experiência, o conhecimento ele só é possível porque o sujeito tem em si uma estrutura chamada de transcendental, onde está presente a sensibilidade e o intelecto, que possibilita com que essa experiência se torne conhecimento. Ou seja, ainda que eu vá investigar algo, ainda que eu faça uma experiência factível, empírica com alguma coisa, essa experiência só se converte em conhecimento porque o sujeito já tem em si uma estrutura, que ele vai dar o nome tanto de sensibilidade como de intelecto, que possibilita esse conhecimento. E aí a gente percebe o quê? Nem é só, como diz o empirismo, apenas pela experiência, nem é só, como diz o racionalismo, que já tem ideias inatas e é apenas pela razão. Não. Existe a importância nítida da experiência, porque sem ela não começa o conhecimento, mas ela só se torna possível porque existe estrutura a priori, ou seja, que já estão no sujeito, não ideias inatas, mas o sujeito ele já é estruturado de modo que ele é capaz de transformar a experiência em conhecimento, tá? O que é geralmente, quando a gente expressa um conhecimento, ele é expresso através do juízo. O que é o juízo? Sentenças. Né? Não se trata aqui de juízo no sentido de o menino perdeu o juízo, ou seja, perdeu a razão, a noção. Não. O juízo aqui é uma expressão, uma sentença. Se vocês lembrarem um pouco das aulas sobre Aristóteles, que no caso não foi comigo, mas aí Aristóteles ele já falava dessa questão. O lugar da verdade é o juízo. Eu não sei se vocês lembram, se vocês conhecem um pouco, mas quem lembra aí, quem estudou Aristóteles, já vai ter essa noção. Tá? O juízo é uma sentença, é uma expressão. Tá? É como o conhecimento ele é expresso. Então, se por exemplo eu digo todo o corpo é extenso, eu estou emitindo um juízo. Esse juízo revela um tipo de conhecimento. Se eu digo a flor é branca, né, eu estou expressando um juízo. Esse juízo revela um tipo de conhecimento. Né? Assim também acontece, eu digo a linha é reta. Trouxe aqui três exemplos, né, de juízos, né, tipos de expressão, né, de conhecimentos diferentes, certo? Isso aqui é um juízo, tá? Esses três juízos aqui, ele vai expressar três modos de conhecimento distintos. Kant vai perceber, né, a princípio, dois modos de conhecimento que geralmente é tido, e depois ele vai chegar a um terceiro, que é o que ele vai entender como sendo mais válido, tá?
e como sendo um conhecimento possível de ser uma base para as ciências. Mais uma vez eu repito, qualquer dúvida, se não está claro, falem, tá? Qual é o primeiro tipo de que ele vai analisar? Através dessa expressão do juízo, ele vai analisar o tipo de conhecimento. Ele vai conceber três, e o primeiro são os juízos analíticos a priori. O que é um juízo analítico a priori? É um tipo de conhecimento que não necessita da experiência sensível. Ele é anterior à experiência. Ou seja, existem tipos de conhecimento que eu não preciso da experiência empírica para poder saber, realizar, tá? É um conhecimento também que é universal, ou seja, ele é válido aqui, ele é válido na China, ele é válido na Europa, seja lá onde for. Ele é válido, o conhecimento universal, além de ser válido para qualquer lugar, ele é válido em qualquer época, em qualquer tempo. Ou seja, ele não se limita a tempo e espaço, num sentido de se for aqui é de um jeito, se for em outro canto é de outro jeito. Não, ele é um conhecimento universal, certo? Ele não muda. Mas ele não acrescenta nada, ele só torna explícito, ele só explicita, tá? Então, o conhecimento analítico, a priori já está dizendo, a priori é que a experiência, ele é anterior à experiência, ele não é preciso da experiência, e ele é universal, no entanto, ele não acrescenta nada ao conhecimento. A gente vai chegar em alguns exemplos para isso se tornar mais claro. Nós temos o conhecimento sintético a posteriori, ou seja, é um conhecimento que só se dá após a experiência, só que ele é particular, certo? Ou seja, ele é um conhecimento que ele não é universal, ele é aqui e agora, ele pode ser mutável, certo? E ele acrescenta ao conhecimento, ele não apenas explicita, ele traz algo novo. O conhecimento analítico a priori, ele não traz nada novo, ele só torna explícito aquilo que já está dado, só que ele é universal e não é empírico, não precisa da experiência. O conhecimento sintético a posteriori, ele é um conhecimento particular, no entanto ele acrescenta o conhecimento, ele só se dá com a experiência. Só que Kant vai admitir ainda um terceiro tipo de juízo, né, que é o sintético a priori, né? Porque esses são universais, eles são necessários, né, como o juízo analítico, mas ele amplia o conhecimento e não precisa exatamente da experiência. E aí a gente vai ver que é esse tipo de conhecimento que Kant vai dizer que é o conhecimento mais seguro para ser como base de todas as ciências. É o sintético a priori. Ele acrescenta o conhecimento, ele não é empírico, mas ele é universal. Ele é válido aqui e agora, em todo lugar, em qualquer época. Vamos tomar exemplos aqui, né, para eu não estar falando grego. E se torne cada vez mais claro. Que é um conhecimento analítico a priori. Se eu digo a expressão aqui, todo corpo é extenso. Extenso e corpo são sinônimos. Quando eu digo que um corpo é extenso, eu só estou explicitando aquilo que o corpo já é. Eu não estou trazendo nada de novo. Extensão é justamente o modo como é o corpo. Todo o corpo, e aí não só o corpo humano, mas aí no sentido de qualquer objeto material. Descartes, quando ele chega à questão da substância, ele vai dizer: existe uma substância pensante, res cogitas,
e existe uma substância extensa, é a res extensa, a coisa extensa, ou seja, corpo, corporal, material. Quando eu digo todo o corpo é extenso, eu estou explicitando o que é a matéria, o que é um corpo, mas eu não estou trazendo nada novo. No entanto, isso é um conhecimento que ele é universal. O corpo ele é extenso em qualquer lugar, em qualquer época. E é um conhecimento que eu não preciso da experiência. Eu já tenho isso dado a priori. Isso é um conhecimento analítico a priori, tá? Conhecimento que nós já temos. Mas quando eu digo, por exemplo, a flor é branca, isso é um juízo, é uma sentença que expressa um tipo de conhecimento que só é feito a posteriori à experiência, depois da experiência sensível, né? Ela é sintética a posteriori. Mas veja, toda flor é branca? Não. Há flores específicas brancas. Se eu dei até um exemplo na videoaula. Se eu tomar um copo de água agora e eu dizer, ó, esta água está gelada. Essa expressão, esse juízo, a água está gelada, é da água que eu bebi, aqui e agora, né? Da água que eu acabei de pegar e tomei. Ou seja, é um juízo particular, não é universal, e que só foi possível chegar nele através da experiência. Eu precisei experimentar a água para dizer que ela estava gelada. Mas eu não posso dizer que a água está gelada em todo canto, em toda época, em todo lugar. Mas é a água que eu bebi, ou seja, é particular, não é universal. No entanto, o conhecimento científico, sobretudo na época, ele se pretendia ser o quê? Universal. A gente, por exemplo, está tentando uma vacina aí contra o coronavírus. É o maior sonho do mundo inteiro hoje. Ninguém quer uma vacina que sirva só para algumas pessoas, para uma ou outra. Quer uma vacina que sirva para todo mundo. Ou seja, a investigação dessa vacina, a investigação daquilo que ela pode trazer como benefício, né, é um resultado que vai gerar um conhecimento que se pretende universal. Ou seja, a ciência pretende-se descobertas que sejam universal, muitas das vezes, na maioria das vezes. Né? Para fazer isso é preciso a experiência, certo? Então, como é o que Kant queria? Né? Um tipo de conhecimento que acrescentasse, que fosse sintético, que acrescentasse, mas que fosse a priori, porque é um conhecimento que precisaria ser universal. Por quê? Porque ele estaria na base de todas as ciências. E ele vai achar isso justamente na geometria e na aritmética, na matemática. Tá? Quando ele cita essa expressão, por exemplo, a linha reta é a mais curta entre dois pontos. Você não fez uma experiência. Isso é algo que está dado a priori. Mas houve um acréscimo no conhecimento. Se eu digo que 5 mais 7 são 12, eu não fiz nenhuma experiência empírica exatamente. É uma estrutura a priori, mas que de alguma forma acrescentou no meu conhecimento. Tá? Então ele chega a esse terceiro tipo de conhecimento e aí ele vai dizer que esse tipo de conhecimento, sim, ele é válido para ser um conhecimento que dá base para as ciências. Não é à toa que, por exemplo, se você vai fazer física, química, biologia
e qualquer curso que envolva questão biológica, né, como as áreas da saúde, enfim. Se você vai para engenharia, todas essas são ciências que têm como base o que? A matemática, o cálculo. Porque o cálculo são essas propriedades da matemática que dão uma segurança para que a partir daí se desenvolva conhecimentos da física, da química, da biologia. Mas todas elas têm como base a estrutura do cálculo matemático, né? E Kant ele vai perceber isso e vai deixar isso muito claro. Pessoal, até agora tudo bem? Tá dando para entender, gente? Eu fico assustado e preocupado com esse silêncio de vocês. Isso é muito estranho. Mas por favor, qualquer dúvida falem, tá? Então veja aqui, ó, só ler bem rapidinho essa parte aqui, ó. Para Kant, o modo originário do conhecimento não é o juízo. Só voltando aqui, né? Existe então a intuição sensível e pura, que é a estrutura do sujeito. Existe aí os juízos, que é como esse conhecimento é expresso pelo sujeito. E esses juízos, ou seja, essa expressão de formas de conhecimento, ela pode ser analítico a priori, conhecimento universal e anterior à experiência. Pode ser sintético a posteriori, ou seja, depois da experiência. E ele pretendia chegar, né, a um conhecimento sintético, só que a priori. Tá? Um conhecimento que acrescentasse algo, né, não apenas explicitasse, mas que fosse antes da experiência e fosse universal, tá? Esses são tipos de juízo. Só que o conhecimento ele começa no juízo? Não. O conhecimento ele começa na intuição. E o que é isso? Para Kant, o modo originário do conhecimento não é o juízo, mas a intuição. Intuição para os homens é a sensível, pois o intelecto não intui. Intelecto ele não intui, né? Distingo então em dois tipos de intuição. Quais são? A empírica e a intuição pura. Chama intuição empírica aquele conhecimento no qual estão presentes as sensações, e a intuição pura a forma da sensibilidade prescindindo da matéria. As intuições puras são espaço e tempo, né? Se todo veja, presta bem atenção nisso aqui. Se todo conhecimento humano começa com experiência, pois nessa há algo que não se origina da experiência, a universalidade e a necessidade. A experiência pressupõe um sujeito com condições de possibilidade. Este deve apresentar capacidades ou faculdades que possibilitam experiência. O que é isso? O que é que ele quer dizer com isso aqui? Ora, se todo conhecimento ele pode até ser expresso pelo juízo, mas ele começa com uma coisa chamada intuição. A intuição há dois tipos, a empírica e a pura. Qual a intuição empírica? É essa sensibilidade que eu tenho de perceber, de tocar, de fazer a experiência empírica. No entanto, presta bem atenção. Essa experiência da intuição empírica só é possível porque existe uma intuição pura, que é como um sujeito é estruturado. É o que acolhe esse conhecimento e processa. E quais são as intuições puras? Tempo e espaço. Espaço e tempo, para Kant, não é algo que está fora do sujeito. Espaço e tempo para Kant não é algo que o sujeito vê no mundo, mas é algo que está dentro do sujeito.
Espaço e tempo são categorias internas que compõem a minha estrutura e ajudam o sujeito a se orientar no mundo. A todo tempo nós estamos medindo, calculando tanto o espaço como o tempo. Nós nos orientamos nesse mundo pelo espaço e pelo tempo. Todo conhecimento se dá no espaço e no tempo. Né? Se você está aprendendo algo novo agora, você está aprendendo num certo determinado espaço e também num determinado tempo. Só que tempo e espaço são estruturas a priori do sujeito. Já estão no sujeito e é isso que possibilita, que dá as condições de possibilidade para que o sujeito conheça, para permitir que o sujeito conheça. Tá? Espaço e tempo são faculdades, são categorias que possibilitam essa experiência. Né? Ele vai ser chamado de intuição pura. O que é intuição pura? Espaço-tempo. O que é a intuição sensível? A sensibilidade, a capacidade de fazer experiência. E essa experiência acontece aonde? Na intuição pura, no espaço e no tempo. Que são categorias a priorísticas, ou seja, está dada já no sujeito desde sempre, desde que o sujeito é sujeito. Tá? E essa junção da estrutura a priori do sujeito mais o conhecimento a posteriori, o conhecimento empírico, que vai possibilitar o conhecimento. Só que ele vai perceber que, enquanto toda a metafísica, Aristóteles pretendia conhecer a substância das coisas, Descartes pretendia conhecer a substância das coisas, ou seja, aquilo que a coisa é em si, aquilo que é de fato a essência, a substância da coisa. Kant vai dizer que nós não conseguimos conhecer o nômeno, a coisa em si, a sua substância, aquilo que ela é. Mas nós conhecemos apenas o fenômeno, phenomena, como a coisa se mostra, a aparência, aquilo que a coisa permite se mostrar. Nós nunca temos um conhecimento pleno de nada. Nós nunca temos um conhecimento puro de nada. Né? E aí é quando ele vai pôr em questão radicalmente a metafísica. Ele vai dizer que o conhecimento da metafísica, a metafísica, por exemplo, ela não pode ser um conhecimento que esteja na base da ciência de forma alguma. Por quê? O conhecimento é conhecimento do fenômeno. É aquilo que se mostra, é aquilo com que eu posso fazer experiência. Quando eu falo em conhecimento metafísico, então conceitos, por exemplo, conceito de Deus. Eu não posso fazer a experiência concreta do fenômeno. Deus não se mostra enquanto fenômeno. Né? Então, ele pode existir, pode não existir. Eu posso provar, eu não posso nem provar que sim, nem que não. Né? Eu não tenho conhecimento da coisa em si. E sobretudo quando a coisa não é fenomênica, não se revela enquanto fenômeno, ela é possível. Ideias metafísicas, qualquer ideia metafísica, eu dei o exemplo de Deus, mas qualquer ideia metafísica, elas podem ser pensadas. Mas elas não podem ser experimentadas, provadas. Logo, a metafísica, ela não é um conhecimento válido e pertinente, por exemplo, para o desenvolvimento das ciências. E aí, Kant tira a metafísica do campo da crítica da razão pura, ou seja, de uma epistemologia, de uma teoria do conhecimento, e ele vai atribuir um local na metafísica na crítica da razão prática, porque ele vai dizer que as coisas que podem ser pensadas, a questão da metafísica, ela é muito mais pertinente quando a gente vai tratar, por exemplo, da ética. Né? E aí ele retira a metafísica desse campo e põe a metafísica num campo mais da ética, mas não como base de todas as ciências, como sempre foi até ele. Kant, ele vai varrer a metafísica para um outro local, para um outro lugar. Né? Ele vai dar uma preferência aí à questão da matemática como estando base de todas as ciências,
né? Vai dizer que a gente não tem um conhecimento nunca da substância, da coisa em si, do fenômeno, mas apenas do fenômeno. E esse conhecimento ele se dá através da nossa estrutura intuitiva, a intuição sensível, que possibilita o contato empírico, e a intuição pura, que são as categorias de tempo e espaço. Todo conhecimento se dá no tempo e no espaço. Conceitos bem amplos, né? Um pouco complexo, mas que a gente tentou reforçar aqui hoje, né? É muito bom quando vocês participam de forma mais ativa, tirando realmente as dúvidas, né? Às vezes a gente fica, né, sem saber como poder ajudar mais, no sentido de o que clarificar mais, se vocês não demonstram, né, aquilo que realmente está com dúvida, aquilo que realmente está com dificuldade, se ficou claro, se não ficou. Mas eu indico a vocês a lerem o livro na página 382 até 385. Faça um exercíciozinho, faça um resumo, né? Faz uns mapas conceituais aí para ajudar a resumir. Posteriormente a gente vai fazer algumas fichas, porque isso vai também ajudando melhor. Com isso talvez vai surgindo dúvidas, com isso as coisas vão ficando mais claras. A partir das próximas aulas a gente vai continuar na filosofia moderna, só que na questão política, a partir de uma filosofia política. E aí é onde a gente entra, né? Maquiavel, os contratualistas, Hobbes, John Locke, Rousseau. A gente vai ver Kant novamente, só que aí a partir da crítica da razão prática, Montesquieu, toda essa filosofia moderna. Tá ok, pessoal? Nosso horário está chegando ao fim, na verdade já chegou ao fim. E qualquer dúvida, gente, falem, por favor, tá bom? Até mais, cheio para vocês, uma boa semana, tá? Fiquem com Deus e qualquer coisa é só ir falando aí, beleza? Até mais, tchau, tchau.